Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Java Games. Na aula passada paramos por aqui, então a gente começou a dar vida ao nosso primeiro projeto, né, a recriação do Game Pong, onde a gente já tem nosso player na tela e os movimentos dele, porém sem colisão ainda, né? Então a gente vai começar a trabalhar mais nesse projeto aqui, só que antes eu queria já anotar algumas coisas importantes que a gente já fez, né? Por exemplo, esse request focus aqui, né? A gente anota esse comando lá no nosso caderninho. Cadê aqui? Então, importante manter a disciplina aí, a gente anotando tudo que foi importante, tá? Então, solicita fotos à janela do game. Para ser inserido em game looping ou no looping do seu software. Basicamente isso que ele faz. Beleza. É bom a gente anotar como trabalhar com o Key Event, tá? Porque você pode esquecer esse procedimento. Isso não vem por padrão, você tem que saber, né? Vai estar utilizando aí as setas do teclado, keylist, né? Então você pode fazer isso. E aqui a gente adiciona no nosso construtor da classe main. Adicionar em primeiro. Beleza. E é basicamente isso por enquanto que aprendemos de novo, né? O restante a gente tudo foram técnicas que a gente usou até aqui. Vamos dar continuidade, então vamos fazer o sistema de colisão aí do nosso player, né? Que você pode falar sistema de movimentação do nosso player. E acabar aqui. A gente faz agora o sistema de colisão do player com as laterais da janela, tá? Porque a colisão com a parte de cima ela é um pouco diferente porque ela é feita justamente quando você marca o ponto, né? Então a gente vai fazer diferente. Bom, aqui a gente basicamente vai fazer uma checagem, né? Vamos fazer uma condição que caso a posição do meu player ela for maior, né, que a largura da janela do meu game, né, ele me retorne a posição x igual a 0. Né? Na realidade, ela vai me retornar a posição da janela do game, a posição máxima, menos a largura do meu player. Né? Que isso aí vai dar o limite lá na direita, né? Que é o total da largura menos a largura do player. Agora, quando ele estiver no limite da esquerda, onde o vetor começa e é 0, então quando ele for menor que 0, x menor que 0, ele vai ter que me retornar x igual a 0, para ele justamente parar. Tá? Então vamos começar aqui com colisão lá na direita, né? Que é o x, que é a posição do nosso player, mais a largura do nosso player, que é o width, né? Quando ela for maior ou igual, né? Para não correr nenhum bug, game.width, que é a largura do jogo, eu quero que o x me retorne a largura do jogo, game.width, menos
a largura do meu player. Porque dessa maneira aqui, o que aconteceu aqui? Não entendi por que ele não aceitou. Tá, por que ele tá dando errado aqui? Não, mas aqui... Ah, entendi. Tá. Cadê? Não, tá certo. Tá como estático. Por que ele não tá indo? Será que eu tô pegando o player certo? De que package é isso? A criação do game combo tá certo? Porque às vezes, como eu já criei o game aqui em cima, ele pode estar tentando pegar o widget da classe game desse projeto, né? Por isso que ele fala ali trocar de package, né? Adicionar no package, mas não é o caso em questão aqui. Ó. A classe aqui ela tá certa. Não entendi ainda. Falando que eles não está visível. Static int. Ah, tá. Um private, mas era para dar certo, mesmo com um private, porque tá como modo estático, estranho. Vamos mudar tudo aqui para a gente conseguir acessar. E já sumiu o erro. Beleza. Então dessa maneira aqui, ele vai bater na parte da direita, né? Vamos testar isso aqui. Ele vai bater, ele bate aqui, ó, você vê que ele não vai mais. Porque ele está me retornando o valor que eu tenho daqui da largura, menos o valor que eu tenho da largura do meu player. Então eles se anulam quando eu bato aqui, né? Ele para. Tá? E essa é a lógica por trás. Tá? E por causa da direita, da esquerda, basta a gente fazer o contrário. Só que aí eu não preciso chamar o game.widgets novamente. Porque basicamente é só falar quando o x, né, que é o vetor, ele for menor que o zero, ele me retorne o x, menor que zero. Ele me retorne x igual a zero. Vamos lá. Beleza. Tá parando também aqui na colisão. Bom, acho que deu para entender muito bem, né? Não é uma coisa assim tão discrepante assim, né? Basicamente a gente está pegando a largura da janela e quando a gente pressiona as teclas para se movimentar, na realidade a gente está implementando o vetor x do player, tá? Então quando chega no limite de pixels da minha direita, eu pego o game widget, que é o tamanho total da janela em pixel, né? Diminuo a largura do player e falo que isso aqui vai começar a valer a largura menos a largura do player, a largura da janela menos a largura do player, né? Por isso que ele bate e fica parado aqui. Ele está fazendo esse cálculo aí para a gente. A mesma coisa aqui para a esquerda, quando a posição é zero, porque lembrando de vetores, todo vetor começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então aqui sempre vai ser o ponto zero. Então quando o meu player estiver aqui exatamente, ele está no x igual a zero. Então, quando o x for igual ou menor a zero, você pode até colocar um igual, tanto faz. Quando ele for menor que zero, ele vai bater, ele vai checar que ele está menor, valendo menos que zero e vai retornar igual a zero. É por isso que você não precisa pôr igual a zero, porque ele já te retorna a posição zero. Tá? Então aqui tanto faz se você colocar um igual ou não, ele vai sempre te retornar o zero ali. Tá? Ó, mesma coisa, tá? Pode deixar o igual a zero para evitar aí qualquer falha, mas não teria. Podem ficar tranquilos. Bom, seguindo então, a gente criou a movimentação, a gente criou a colisão, né?
E o que controla aí, então a movimentação do player, a velocidade, é essa variável std. Tá? Então a gente vai começar agora a trabalhar, deixa eu ver aqui. Tá, vamos começar a trabalhar com os game states, né? A gente vai ter que ter uma variável que controle o game state. Que, como a gente vai ter um sisteminha de menu, vai ter um game over, a gente precisa chamar isso lá aqui no nosso método update, que é a lógica do game, né? Porque aqui, ó, por exemplo, ele está como não tem nada feito. Então vamos começar a trabalhar nisso. Então, onde está nosso espaço de criação de variável? Vou botar aqui. O que a gente pode fazer? Vou pegar o look state aqui, para a gente conseguir acessar fora. Tá? É uma string game state e vai começar o normal, o game state normal, tá? Então essa variável vai controlar a situação atual que está acontecendo no nosso game, se ele está no game estado de normal, né, rodando, se ele está no game estado de game over, se ele está no game estado de vitória, que é quando você ganha, se ele está no game estado de menu, né? Então para isso que vai servir essa variável aqui. Então a gente começa a trabalhar ela aqui. Então, a gente usa uma condição checagem do game state, né? Então, quando o game state, pode até fazer o seguinte, vou pegar ela aqui, game state for igual a normal, aí ele vai executar as lógicas aqui dentro. Perfeito. Abre aqui, fecha aqui, né? Então, vamos começar a trabalhar aí com o game state, tá? Deu para entender como ele vai funcionar, porque quando ele for outra coisa do que normal, aí vai ser executado outras lógicas, né? A gente vai chamar o menu, enfim. Bom, vamos criar então agora o nosso gráfico que vai representar a barrinha de vida, né, dos jogadores. Vai ser lá no render. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, ó, peguem o hábito de utilizar aqui, ó, na direita, o outline, para vocês navegarem aí nos métodos, né? Lembra que eu disse para você que ia ficar gigante? Isso aqui é um joguinho básico, então ainda está bem tranquilo, está bem pequeno. A gente consegue manusear só rolando aí o scroll do mouse. Mas para facilitar, você já tem os métodos aqui. Então se eu clico no método que eu quero, ele já vai direto, né? Então a gente quer mexer com o gráfico, a gente vai lá no render. Ele já me traz para cá. Tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer para setar esse HP dos players, entre aspas, né, a representação do HP, a gente joga uma imagem de fundo por trás de tudo, uma imagem verde, vocês já vão entender. Tá? Por enquanto só faz o que eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Né? Então a gente vai usar o g.setColor, color.green, green, tá? E vai ser nessas condições aqui que vai pegar a tela inteira. Tá, beleza. Só que se a gente for dar um play, nada vai mudar, né? Porque ela está, lembra que eu falei que é por camada? Ele começa a desenhar o que está depois. E o que está depois é isso daqui, a nossa tela preta. É por isso que não apareceu. Só que agora a gente tem que mudar a forma de desenhar da tela preta, tá? Que vai ser o seguinte, né? Então aqui são os vetores onde vai começar a ser desenhado na tela esse retângulo que a gente está pedindo, né? Então a gente muda aqui para começar a desenhar no pixel a partir do 10º pixel. Se a gente dá um play, você já nota que aqui em cima ele ficou verde, porque a gente tem um fundo verde que ocupa a tela inteira e a gente começou a desenhar a tela preta 10 pixels depois no nosso vetor aí de altura, né? o height. Né? Você veja aqui, se a gente for contar daqui, aqui tem 10 pixels, por isso que ficou
sobressaindo o nosso verde. Então essa vai ser a técnica que a gente vai usar. E para a gente fazer a mesma coisa lá embaixo, basta a gente pegar o total da nossa altura e subtrair 20, né? Porque ele vai subtrair o limite e a gente precisa de menos 10, que é menos 10 que a gente quer que pegue. O tamanho certo são 10 pixels que a gente quer de imagem, né? Então, olha lá como ficou, né? Então já dá a noção aí de barrinha do HP, né? Mais pra frente a gente começar a trabalhar com isso aí. Mas, então basicamente foi isso que a gente fez. A gente jogou um fundo verde por cima de tudo, que era aqui no começo, tá? Ele pega a extensão total, o edit rate, ele vai pegar o total que tiver lá. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Scale, eu esqueci disso, né? Porque caso você mude a scale, não dá ruim se não tiver vezes scale. Aqui a gente tem a variável scale para controlar isso aqui, né? Beleza, eu coloquei esse parênteses aqui só porque ele vai fazer uma subtração ali depois. Aí como eu estou fazendo uma multiplicação, primeiro eu tenho que multiplicar o valor da minha tela vezes o scale, para depois fazer a subtração, senão pode dar alguma coisa errada, tá? Então tudo em parênteses, ele vai ser executado primeiro a continha aí, básico aí de matemática. Bom, feito isso, vejamos, tá, deixa eu ver, a gente fez as teclas, sim, tá, beleza, tá tudo certo por enquanto. Vamos rodar o game aqui só para dar uma olhada. Bom, antes de renderizar a nossa bola, alguma coisa deu errado aqui. Porque tem duas janelas abertas, ele não estava obedecendo os comandos. Beleza. Não, alguma coisa não ficou legal. Tá errado aqui, tá vendo? Ele não está obedecendo o game state porque estava normal, por isso que ele não entrou na lógica do player e não movimentou. Agora sim, beleza. Antes de renderizar nossa classe bola, né, que a gente vai trabalhar, e ela vai ser uma coisa um pouco mais complexa de se fazer, vamos fazer a nossa classe enemy, né, dar vida aí ao nosso inimigo. Então ele vai ser basicamente a mesma coisa lá do nosso player. Tá? A gente vai precisar de algumas variáveis, controlar a velocidade dele, a altura, enfim. Então a gente pode começar com public int, vai ser a altura, né? Largura e altura. Depois a gente faz uma double para controlar a velocidade. XY são os vetores. E a gente vai fazer um public double também para controlar a velocidade dele, que vai se chamar enemy level, né? Porque essa velocidade vai estar diretamente ligada com a bolinha, né? Vocês vão entender quando a gente for fazer a inteligência artificial dele. Então, vamos começar ela com 0.2. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender. Tá, agora vamos fazer o método construtor desse inimigo para passar os parâmetros, né? Eu quero passar a posição que ele vai iniciar, que é o x, posição y que ele vai iniciar, beleza. E aqui a gente referencia, né, as variáveis por terem duplicado aí. Então eu quero que o x valha x, eu quero que o y valha y, beleza. Agora eu posso pegar a altura dele, width igual. Ó, galera, aqui ó, tanto faz você escrever width, eu vou até fazer para vocês entenderem.
que a largura é igual a 120, porque eu já tenho ela declarada ali em cima, tá? Opa. O que aconteceu aqui? Y. Ah, faltou o ponto. Eu já tenho ela declarada aqui em cima, né? Width. Então basta eu chamar ela aqui, atribuindo o valor, tá? Só que eu posso fazer assim, porque às vezes tem tanta variável na sua classe que você não lembra, não sabe onde ela está. Então você tem acesso a todas as variáveis da sua classe usando o dis. Lembra que o dis referencia ao objeto em questão que você está trabalhando? O objeto nada mais é do que a classe em si, né? Então, quando você põe o dis ponto, eu vou ter todos os acessos da minha classe, ó, vocês vejam aí. Então, eu tenho x, o y, eu posso clonar alguma coisa, né? Aqui tem outros métodos, enfim. Então, usando o dis, eu posso simplesmente pegar dis e escrever aqui h, ele já me puxa a variável que eu quero, que é o height, que vai ser igual à altura do player, que a gente está usando aí 10 pixels, então altura de 10. Né? Então eu vou deixar assim para vocês entenderem que tanto faz eu fazer isso ou isso. Esse caso em específico, eu estou falando que essa variável x do objeto enemy vai valer x, porque a gente tem as variáveis aqui de cima e a gente tem as variáveis que está sendo passada como parâmetro aqui no nosso método. Tá? Então se a gente não faz essa referência, quando a gente passar e dar um play, ele vai bugar, o Java não vai entender, ele vai ficar como zero. Qualquer valor que a gente pôr vai ficar como zero. Por isso que a gente tem que referenciar e falar que ela vale ela mesma. Tá? Eu sei que eu já toquei bastante nesse assunto, mas é uma coisa que me custou a entender o funcionamento aí 100%. Né? Por isso que eu estou pegando no pé disso aí, que é bem importante. Beleza, então feito isso aqui, vamos partir para os métodos, tanto de lógica dele quanto de renderização. Então a gente faz aqui um public void logic enemy. Essa é a lógica aí do nosso inimigo. E aqui a gente já deixa um espaço aí, espaço para inteligência artificial. Tá, a gente vai criar a inteligência artificial dele. E aqui a gente faz o sisteminha de colisão dele também. Sistema de colisão simples. A gente pode fazer de outras maneiras, tem maneiras mais profissionais de se fazer, mas essa daqui para o intuito que a gente está fazendo esse game básico aqui vai servir. Né? Então, mesma coisa lá do nosso player. Então, a posição X dele, mais a largura, quando ela for maior ou igual ao game.width, eu quero que ele me retorne x é igual à largura da minha janela menos a largura do meu inimigo. Isso aí vai bastar para parar ele. Agora, com o outro lado, if else o x for menor ou igual a zero, tanto faz, poderia ser só menor, porque a gente vai igualar ele aqui, o x vai valer zero. Alguma coisa errada aqui. É invertido, né? If else. Else if. Beleza. Agora vamos começar a renderizar esse inimigo. Método de render, public void render. Aqui a gente passa aquele método de graphics para a gente poder desenhar, né? Que é o graphics g. A gente passa para usar a variável g. Dando erro que a gente tem que importar com o Ctrl Shift O. Sempre usem AWT para import. Beleza. Então aqui a gente vai fazer primeiro chamar uma cor g.setColor color.red, né? Cor primeiro aí para o inimigo. E temos que importar também o color. Beleza. Aqui a gente desenha o nosso inimigo. Direct, né? A gente já conhece aí. Preencher retângulo. Aqui é o seguinte. Posição XY. Só que aqui vai dar errado. Vocês vejam que ele está me falando. Por quê?
todas as posições aí do FeedRect, elas têm que ser em valores inteiros, né? Como a nossa posição está em Doubler, em decimal, por conta de ele trabalhar na mesma posição da bolinha e a posição da bolinha vão ter direções além das posições, esses números vão ser quebrados, né? Então tem que ser Doubler, não pode ser inteiro. Aí como a gente resolve isso aqui? Fazendo um cast, né? Então a gente faz um cast nessa variável aqui para transformar ela em inteira, para ela retornar sempre um valor inteiro. É só a gente abrir um parênteses, colocar int, a gente já transforma o resultado disso em inteiro. A mesma coisa a gente faz aí para a variável y. Tá? Então, fazendo esse cast aqui, você veja que ele resolve. Beleza. Agora vamos adicionar aí tanto a lógica quanto o render do nosso inimigo no nosso game. Primeiro vamos instanciar o objeto dele, que está aqui. Então, da mesma maneira, um public static, para a gente ter acesso aí. Enemy, que a gente instancia ele. Enemy é igual a new enemy, ele vai chamar, deixa eu ver, agora qual vai ser a posição que ele vai nascer, né? Seguindo isso aqui, eu posso dizer o seguinte: como ele vai estar no topo da tela, a gente pode fazer game, então, game.width, a largura, divide por 2 para facilitar, menos 60, né? E vai ser basicamente a mesma largura do nosso player, então a gente pode simplesmente copiar isso aqui. Agora aqui que vai ser um pouco diferente, height vai ser, a gente divide por 30, que eu já fiz esse cálculo, ou não, para vamos testar. A gente pega e faz isso. Adiciona 20 aqui. Vamos ver como isso fica. Tá, tem alguma coisa errada aqui, aqui. Não, tá certo. Não tá fechando aquilo, né? Beleza. Testar, imagina. Então aqui vai ser mais 50. E agora? Aqui não vai precisar disso. Estranho. Vou fazer o seguinte. Vamos debugar isso aqui para a gente descobrir a posição correta. Ah tá, desculpa gente. Isso aqui é óbvio. Vamos manter dividido por 30 mais 20. Tá, o problema aqui é que a gente está só adicionando a posição. A gente não colocou nem a lógica nem o render dele. Então obviamente não vai aparecer mesmo na tela. A gente chama a lógica dele enemy.logic. Cadê ali? E adicionamos o render, né? Cadê o render? Aqui. Perfeito. Vamos dar um debug para a gente ajeitar isso aqui. E tá lá o nosso player, nosso inimigo no caso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem que ser aquilo mesmo, tá? Mais 30, mais 20. Tá, e por que isso aqui? Isso aqui na verdade é para facilitar,
né? Por exemplo, ó, game.rate, se eu divido ele por 2, esse debug não está adiantando. Você vê que ele me retornou praticamente no meio da tela, né? Então eu faço a divisão para eu não ter que certinho calcular pixel por pixel. Então eu já divido ele por 2 para ele me dar no meio. Aí daqui eu parto para o princípio de aqui ele está aumentando e aqui ele está diminuindo, né? Então, por exemplo, eu divido ele por 2 e jogo mais 20, então estou dividindo por 2 e adicionando 20 a esse resultado. Então vai jogar ele lá para cima, né? Porque ele está voltando aqui. Cadê? Deixa eu dar um play. Opa. Ele está, na realidade, descendo, né? Porque eu dividi só por 2. Então, se eu jogar aqui mais 50, por exemplo, vamos jogar mais 100 para vocês verem realmente, porque pixel em pixel vai demorar para vocês enxergarem. Então, vocês vejam que a posição desceu mais ainda, tá? Agora, se eu pego isso tudo e divido por 30, onde ele já vai ficar? Ele vai ficar praticamente onde eu quero, né? Só que eu quero que tenha um espacinho, né, entre definitivamente o player e o inimigo, um espacinho aí referente ao HP, né? Que literalmente a bolinha vai passar pelo player ou pelo inimigo, bater no fundo e fazer o ponto, né? Então eu quero ter esse espacinho aí de sobra. Então a gente adiciona uns 20 pixels aí que está o suficiente para ser igual o nosso player. Por isso que eu faço essas divisões malucas, né? Depois eu vou ensinar um método que você consegue saber exatamente a posição na tela para facilitar aí esses cálculos doidos aqui. Mas essas divisões aqui que vocês estão vendo, esses mais, menos, é basicamente o controle de pixel na tela. Tá? Nada fora aí do normal. Beleza, está na posição correta. O nosso inimigo está com vida, porém, quer dizer, não está com vida, porque a gente não deu ainda os movimentos para ele, porque nós dependemos aí de criar a classe bola, né? Ele vai se movimentar baseado aí na movimentação da bolinha, né? A inteligência artificial vai ser isso. Então, como nós temos ela feita, por enquanto o nosso inimigo não se movimenta. Tá? Então, por enquanto a gente vai ficar assim. Na próxima aula a gente vai desenvolver a classe bola, que ela é bem complexa. E espero que vocês tenham entendido aí, acho que foi bem didático, ficou bem explícito aí as coisas que a gente trabalhou aqui. Tomem nota, tentem reproduzir na de vocês, porque a próxima classe a gente vai trabalhar um pouquinho mais com coisas mais complexas. Pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho para a gente estar entendendo. Tudo bem? Então, é isso por hoje. Vejo vocês na próxima aula e até lá.